Então vamos continuar agora, segunda questão, né? A gente falou da alma, vamos tratar agora sobre o que é Deus, né? O que ou quem é Deus? Então, quem ou o que é Deus? Então, vendo a palavra que eu trouxe para vocês, foi até de propósito. Atintia. Atintia é um termo santo que significa inconcebível. Eu trago isso para quê? Para reforçar aquilo que eu tinha dito na parte introdutória, né, dessas questões. Eu não quero aqui trazer conceitos e dogmas para vocês, né? Eu quero abrir a cabeça, né? A alma. É muito maior que a gente imagina. E naquele conceito, mas eu já entendi que a alma é isso, é isso. Deixa eu te explicar, mais ou menos isso que funciona. É assim que, que, que acontece. Então, sem trazer muitos dogmas, tem que ser assim, né? Trazer essa concepção. De Deus também, mais ainda, né? Porque ele é inconcebível para a nossa mente humana. Então, tudo que eu puder dizer dele vai ser nada, porque ele é além disso tudo também. Mas isso não impede que a gente traga algumas características, ou né, um pouco que a gente conhece, as escrituras, os sábios, né, os rites antigos trouxeram para nós, para o nosso caminho espiritual. Né? Então, nesse conceito, eu não quero trazer um dogma, mas trazer uma ideia espiritual do que é Deus e que para vocês vão estar bem fácil de tentar compreender, enfim. Quem realmente ainda está iniciando essa ideia de Deus, enfim, né, não tem isso muito claro, peço que mente aberta, enfim, né. Como eu disse lá no início, também não é algo obrigatório, né. Enfim, já dei aulas para várias pessoas que não acreditam em nada, tranquilo. E como técnica isso vai auxiliar e ajudar a pessoa, beleza? Então, a gente chama de Narayana, que é um termo sânscrito que ele vai significar aquele que está presente em tudo e que tudo está presente nele. Narayana, né? Narayana. Então, Narayana, o Deus, nesse contexto, ele é tudo o que existe, então, e ele está presente em tudo que existe, e ele é além de tudo que existe também. Então, ele ah, não é uma ideia dualista, que aqui está Deus e aqui está o mundo, mas uma ideia de que Deus, parte dele, se expande e cria um mundo a partir dele mesmo. Mas não é o mundo todo que é Deus. Só uma parte, uma pequena parte dele que cria esse mundo. Então ele está dentro da criação, então não existe nada longe de Deus. Então Deus está dentro da criação e está além da criação também, ok? Nesse contexto de Deus. Ele é imanente em toda a criação e transcendente também, ok? Quais são os aspectos de Deus, né? Então acho que é bem comum a gente já ouviu falar esses termos, né? Quais os aspectos divinos? Então, o aspecto de Brahman ou Parabrahman, né? Que é Satchitananda, que a gente falou, é a essência divina, que é consciência, existência e bem-aventurança. Isso é Brahman, o estado uh, da essência divina, né? Ele é Antarayami, um aspecto dele, Antarayami ou Paramatma, né? Então, tem o Atma e o Paramatma, que é a alma da alma, né? O controlador da alma. Então, a alma anima meu corpo, minha mente, e Paramatma, que esse aspecto, né, de Deus, ele mantém e controla a minha alma. Ele sustenta a minha alma. Ele é o controlador interno e o habitante de todos os seres. Testemunha e mestre interno, mestre interior, né? Ele é o controlador e habitante de todo o Atma, né? Todo átomo vai ter a essência divina. Então ele é imanente em tudo, né? Nesse aspecto, ele é o Antarayami. E Bhagavan é a manifestação mais completa e plena de Deus. É uma forma espiritual e atributos infinitos. É uma forma divina, né? A gente traz a ideia do lótus azul e do relacionamento, por quê? Nesse aspecto aqui, então, Deus ele é
Brahman, existência, consciência e bem-aventurança. Ele é Antarayami, ou Paramatma, que está dentro do coração de todos os seres vivos, e ele é Bhagavan. Bhagavan é a expressão de Deus, a expressão de Deus com as suas qualidades, com as suas formas e belezas, né? E aqui é onde é possível experienciar um relacionamento mais profundo, né, nessa forma de nesse aspecto de Deus, que é uma manifestação mais completa e plena, né? É... Porque essas qualidades, elas não estão separadas da essência. É quase que inconcebível a gente pensar num lótus azul sem pensar na cor azul, né? Então, o lótus ele tem uma forma, ah, uma ideia, mas ele tem uma, uma forma, um atributo, uma beleza que vai ser o tamanho, a forma, a textura, a beleza, a cor, o lótus azul. Então não existe essa diferença entre 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 forma e as características e qualidades, né? Então existe uma discussão mais filosófica, né, nos termos de Deus é nirguna ou saguna, ele é sem qualidades ou com qualidades, né? Então aqui Guruji traz essa ideia que ah, ele é os dois. Então ele é tanto sem qualidades, como a sua essência de Satchitananda, essência, consciência e bem-aventurança, como com qualidades, como Saguna. E aqui eu não quero nem entrar nesse, nesse questionamento que tem filosófico também, qual que é maior, né? Saguna ou Nirguna, enfim. Ele é ambos, e onde ele está, ele é Deus. Então, mas existe esse aspecto também, tá? Só para deixar isso claro. Então, Bhagavan, ele é aquilo que permite um relacionamento porque ele tem atributos. Ele não é só a essência de existência, consciência e bem-aventurança, né? E ele tem atributos, qualidades, passatempos, vontades, né? Isso é aquilo que qualifica, que traz essa, essa forma para o divino, né? E Antarayami, que é o Deus controlador, o Deus interno, né? A alma da alma, aquele que nos acompanha na jornada, né? Então nós nunca estamos sozinhos. Então Deus ele cria a partir dele e acompanha a criação a partir dele também, né? Dentro de nós. Porque ele quer essa experiência, né? Experiência do amor. Então esses são os aspectos e ele tem algumas manifestações. E aqui eu quero chegar lá no com a importância já trazendo um ponto importante para as nossas práticas, né? Que ele se manifesta de diferentes maneiras também, como as escrituras trazem para nós, né? Essas manifestações cumprem papéis distintos, mas ambas possuem a plenitude do Senhor Supremo, né? O que eu falei, Nirguna Saguna, tudo é Deus, com a sua com a sua opulência, com a sua grandeza, né? Então é nesse aspecto também, beleza? Então, quais as manifestações? Então, a de Purusha é a manifestação primeira, aquilo que para a gente é até meio que inconcebível, né? Aquela primeira a fonte de tudo que existe nesse ponto, ok? É uma manifestação. A Viurra, as expansões cósmicas, né? Ah, então, Vasudeva ou Mahavishnu é a manifestação primordial que emana os infinitos universos. Então, existe a Adipurusha, que é a, a fonte divina, não pode nem dizer manifestação, mas é a fonte divina, que é totalmente que é espiritual, e dele vem o que a gente chama de Mahavishnu. E esse Mahavishnu ele vai criar um meio termo entre o espiritual e o material. E de Mahavishnu vão sair os diferentes universos que existem, né? De Vasudeva, né? E aí, a, e de Mahavishnu tem alguns aspectos também que vão ser responsáveis pelas funções, né?
de criação, manutenção e solução do mundo material, né? Que é Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha, né? Que são aspectos de Mahavishnu que vão ser responsáveis por esses papéis na criação. Avançando um pouco, e aí nós temos Vibhava, ou avatares, né? Que são formas de manifestação divinas mais específicas, né? Então, os Gunavatares são as manifestações que controlam as qualidades da natureza, né? Que é Brahma, Vishnu e Shiva. Vai controlar Raja, Sattva e Tamas. Eu vou explicar isso mais para frente para vocês, né? Para não perder o contexto. O Amshasvataras, né? São as manifestações parciais divinas, né? Então, Shaktavesha Avataras, que são as almas empoderadas por Deus, como Veda Vyasa, que trouxe todo o compilamento, né, das escrituras, a maioria que a gente conhece. Svamasvataras, manifestações diretas de atributos ou potências, né? Então, Satguru, Shiva, Devi, são manifestações de atributos divinos, né? Svarupa Avataras, são as manifestações diretas da essência, né? A Svarupa de Deus. Incluindo os Purnavatares, como Rama e Krishna, né? Então, um ponto já que diferencia muito as religiões abrâmicas, né? De maneira geral, é que Deus, ele cria, ele mantém, sustenta, mas ele entra no mundo material também, para usufruir da criação, para ter o seu jogo, a sua lila, ou para amplificar, evoluir, né? Fazer com que a humanidade evolua também. Então ele, como é ilimitado, ele faz isso, né? Então acho que é bem lógico a gente compreender. Mas para a gente não precisa ter esse contexto no Atma Kriya, mas é bom que vocês compreendam, enfim, e tragam essa possibilidade para vocês. Ele é um Antarayami, né? Que é o habitante interno, como a gente disse, o Paramatma, né? Então ele se manifesta como um Antarayami. E aqui qual que é talvez um ponto que essas manifestações que a gente disse até então, elas são pouco acessíveis em termos gerais, né? Então a de Purusha, eu nesse diva aqui limitado não compreendo, não tenho capacidade de ver isso. As expansões cósmicas de Mahavishnu também não tenho, né? Nós estamos, enfim, num universo que tem bilhões de anos e esse é só uma parte de uma respiração de Vishnu, enfim, então é algo que eu não compreendo bem. Os avatares, né? Então a gente tem a oportunidade de ter um Satguru, né? Como Paramahansa Vishwananda. Isso nos dá essa grandeza de estar perto, e querer estar perto dele também, mas não é todo mundo que consegue estar perto dele todo momento, enfim. De grandes personalidades como Veda Vyasa, Rama, Krishna, né? O próprio Jesus também, como um avatar, uma manifestação divina, né? Não está aqui, mas a gente percebe claramente isso como uma manifestação divina. Então não é todo mundo que teve a oportunidade de estar fisicamente perto com ele, né? Enfim, então a gente pega os ensinamentos, pega a lembrança, a conexão com a essência dos avatares e essa relação também, isso a gente faz, né? Todo mundo faz na sua crença, na sua fé. Então isso é mais plausível nesse sentido, né? E o Antarayami é o deus interno. Ele pode ser ali o mais próximo, né? Mas, contudo, ele é o mais próximo e a gente tem uma mente também. E essa mente limita, né? Esse arrancara, essa ignorância limita essa percepção da nossa mente, desse Antarayami. Então acaba que a gente não, às vezes, não tem essa conexão interna. Mas ele está aqui, presente, né? Tá? O mais acessível, que a gente vai mais sentir, vai ter mais conexão, tá aqui, o controlador interno, o Antarayami. Contudo, a nossa mente ainda limita né, e tira essa capacidade. Então, a nossa mente é muito forte ainda nesse ponto. Artya,
deidade, né? Então, as deidades passam por um processo de ritualístico, né? Onde essa manifestação divina ela fica presente ali ah, na deidade, até pelas orações em si, né? Então, isso acaba dá uma conexão mais forte, né? Então, quem já foi para templos, né? Igrejas, enfim, percebe que a energia ali é diferente, né? Então, as deidades, elas trazem, manifestam esse aspecto divino também, essa manifestação. Shastra, as escrituras, né? As escrituras sagradas, as palavras de um mestre realizado, traz o conhecimento de Deus também. Então, são formas, são manifestações de Deus pelas escrituras. E aqui é o mais importante para a gente, pelo Nama, o nome divino. A emanação de Deus na sua forma sonora. No nível mais elevado, mais sutil, não há diferença entre Deus e o seu nome. Então, essa manifestação divina vai ser aquela que vai nos auxiliar a purificar pelo nome divino, pelo, pelos mantras, enfim, que a gente vai entoar junto com as técnicas, né, de yoga e meditação no Atma Kriya, que vai nos auxiliar a purificar esse espelho que está encoberto de poeira, essa minha mente, acalmar minha mente para que eu conecte com o meu Antarayami, ok? Mas o próprio nome em si, além de me purificar, ele já é a manifestação divina. Então ele já é um momento de relação. Lógico que não no nível raso e superficial, mas no nível mais profundo, mais profundo mesmo, né? Foi o que Jesus disse, né? No Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. O santificado é o seu nome. O nome de Deus é aquilo de mais próximo e fácil e acessível que nós temos como uma manifestação divina. Porque o nome de Deus, ele é vibração, é energia, é energia divina, manifestação divina, e essa manifestação purifica a minha mente para que eu experiencie Deus como o Antarayami, como o Deus interno. Então, e esse nome de Deus, ele acalma minha mente para que eu consiga reconhecer e experienciar Deus interno como o Antarayami. Então, a importância do nome divino, né? A gente vai perceber muito isso nas nossas práticas, nas nossas técnicas aqui. Porque o nome de Deus é uma manifestação divina. É uma manifestação divina, é aquela mais fácil, mais simples, e mais acessível a todos. Ok? Então, a natureza, né, voltando a dizer, ele é inconcebível a Tíntia. A gente traz manifestações, aspectos, né? E ele é uma entidade vistista, qualificada. A sua essência, sua swarupa, ela é inseparável de suas qualidades e potências. Svabhava. Foi o que eu falei. A, da relação entre o lótus e a cor azul, né? Então, a, Deus ele é qualificado. Ele tem aspectos, vontades, potências, enfim. Esse é um aspecto divino. É uma realidade que possui personalidade, vontade e um amor infinito que transcende a lógica humana. Essa é a natureza divina, né? É inconcebível, mas tem vontade, tem amor, tem personalidade, mas algo que transcende a nossa a natureza, né? Aqui tem uma certa questão filosófica também, né? Que é um conceito que tem, e é interessante eu trazer aqui no meio também, para não ter uma aula disso, só específica, né? Que é a concepção de Deus, né? De Deus como Dvaita, dual, Advaita, não dual, e Vishishta Dvaita, né? Que é um não dual qualificado. Ah,
perspectiva dual, existe Deus e o mundo material de formas separadas. Então existe Deus, o plano divino, existe o plano material de formas separadas. Pela concepção Adwaita de não dualidade, existe apenas Deus. E foi aquela concepção que eu disse para vocês, né? Do Dwaita, de que Deus, a gente, por essa perspectiva de Dwaita, do Adwaita Vedanta, por essa perspectiva, a gente sai dessa ilusão, que é Maya, e passa a perceber que nós somos Deus, na realidade. Tudo é um só. E esse um só é só um, então só existe a mim, só existe eu, que sou a, esse Atman, que na verdade esse Atman é Brahman. Então eu estava num sonho e vou perceber que na verdade só existe eu, só existe Deus, que sou eu, na realidade. Basicamente é isso. E existe o Vishista Dvaita, falar, não, existe uma não dualidade. Na realidade é só Deus. Mas esse Deus aceita e existe diversidade no interior dele. Ele é qualificado. Existe uma unidade e essa unidade ela é qualificada pelas suas partes e as suas partes são diferentes, mas fazem parte de um todo maior. É até mais lógico essa concepção, né? É até mais fácil de dizer. É a concepção que o Guruji traz, né? Então, ele vem de uma percepção filosófica de Ramanuja, né? Ramanujacharya, ele vai trazer aqui também para vocês. Mas ele criou, né? Ou então ele traz o Tadatma Vedanta com a forma mais precisa dessa concepção. Aí que eu estou trazendo apenas alguns pontos para vocês, para a gente entender o contexto geral. Mas não é que existe uma não é que todos nós somos um, que somos iguais. Nós somos um em Deus. E em Deus existem essas diferenças. Existem as almas que são individuais, existe o mundo material, existe diversidade dentro da unidade. Ok? Tudo é Deus que se experiencia, mas ele se experiencia nessa diversidade também. Então existe uma diversidade dentro da, da, da unidade. Ok? Essa é a natureza divina. Então, a rupa, né, é a forma externa, que pode parecer material, como o corpo físico de um avatar ou de uma deidade. E Swarupa, que é a essência divina oculta. Né? Então, tudo tem a sua rupa e a sua Swarupa. Né? Aquilo que é externo, materialmente visível, fisicamente visível, e a sua Swarupa, que é a sua essência. Né? O verdadeiro esplendor de Deus está velado pela Yoga Maya, e só pode ser percebido através da graça e da visão divina, que dá pela vontade de Deus. É Deus que se encobre com essa Prakriti, com essa Maya, e é Ele que dá a graça da visão divina também. Então tudo está sob o controle de Deus. E Deus é essa unidade que controla essa diversidade no interior dele. Ok? Não é tudo um no sentido que somos todos iguais, mas no sentido que estamos todos conectados e unidos em Deus. Então, Maya, o mundo material, Prakriti, ele é o véu que o próprio Deus se encobre e ele vai revelando isso pela graça. É ele que entrega a graça para que a gente consiga perceber Deus também. Okay? E Satguru, né, como manifestação da graça, capaz de conceder a realização de Deus por sua vontade. Né? Por sua vontade, não no sentido de, então o Satguru ele quer, então ele... Porque a vontade do Satguru é a mesma de Deus. Ele está unido em consciência, né? Os mestres estão unidos em consciência com Deus. Então eles trabalham para Deus, eles servem Deus. Nesse sentido, a vontade dele é a mesma vontade divina também, né?
E nessas questões filosóficas que eu trouxe, e eu trago isso bem claro, né? Como disse para vocês, eu não estou querendo trazer dogmas nem nada. Estou trazendo um contexto, né, as discussões que tem, de forma bem simples, para a gente entender. Mas Jesus, nossa referência como mestre aqui no Ocidente, ele traz essa concepção do não dualismo qualificado muito claro. Quando ele diz assim: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Então, o que ele está dizendo? Que existe uma unidade entre ele e Deus, mas Deus é maior do que ele. Existe uma, a, uma diversidade dentro dessa unidade, e essa unidade ela se experiencia mantendo essa individualidade e é maior do que essa individualidade. Então, eu e o Pai somos um, em consciência, em experiência, em amor, em vontade, eu faço a vontade dele, mas o Pai é maior do que eu. Deus é maior do que Jesus, nesse sentido, né? Porque foi palavras dele que disse isso. Então, isso torna mais claro e para mim bem intuitivo de que se ele fosse escolher uma linha filosófica, ele escolheria essa percepção do Vichita Dvaita, né? De que existe uma unidade, mas essa unidade tem diversidades e Deus é maior do que a alma, né? Então acho que isso a gente encerra essas questões, acho que pelo menos falando de forma bem tranquila. Mas eu penso diferente, enfim, tranquilo, não tem problema. O Ótima Cria vai te auxiliar no seu processo de toda maneira, tá? Mas aqui só para a gente ah, trazer as perspectivas e, e abrir a cabeça em termos gerais. Ok?